Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Senhor presidente, em primeiro lugar, quero aqui falar um pouco sobre a votação de amanhã da anistia da presidenta Dilma. Senhor presidente, nós não podemos, e eu quero aproveitar este momento aqui, vou pedir a Vossa Excelência que divulgue nos meios de comunicação, em especial na Hora do Brasil, para que a população saiba e possa convidar aquelas pessoas que moram em Brasília ou próximo de Brasília para estarem aqui amanhã às 18 horas, onde haverá reunião do Congresso Nacional na tentativa de aprovar a anistia da presidente Dilma Rousseff. Como foi dito aqui pelos meus antecessores, que falaram aqui sobre a importância da aprovação desse PLN 36, eu quero dizer que acho que a população brasileira que tem acompanhado já viu o desespero que o governo está para aprovar essa matéria. Essa matéria abre um precedente que é exatamente uma conquista do povo brasileiro, que é a lei de responsabilidade fiscal. E quero aqui alertar o governo que antes de votar essa matéria, vai ter que primeiro votar os vetos. Nós temos mais 2 vetos amanhã. E eu espero que o presidente do Congresso não queira fazer amanhã o que fez na última, onde enquanto nós estávamos debatendo o segundo item, a maioria dos assessores votaram, foi nem deputado e senador não. A Folha de São Paulo já divulgou, o PSDB já entrou no Supremo, questionando a sessão do Congresso que votou em bloco os 38 itens dos vetos, que não são 38 vetos, são mais de 200, mas os itens foram 38. E assessores votando aqui, a Folha de São Paulo filmou, gravou, assessores votando vetos, só faltava isso aqui da casa. Então eu espero que o Supremo Tribunal Federal venha anular essa sessão antes de amanhã, inclusive, para que a gente possa repetir a votação item por item, porque o regimento é claro. O regimento diz que antes da votação você tem a discussão e o encaminhamento, mas o presidente atropelou. Enquanto discutíamos o segundo item, já se votava o 38º. Isso é inadmissível. Bem, como a oposição está fazendo o seu dever de casa, mas somos minoria, por isso nós estamos conclamando, convocando, convidando a população brasileira, de uma forma especial os moradores de Brasília, para que estejam aqui na porta do Congresso Nacional, mesmo que eles tranquem, como fizeram na última semana, que trancaram as portas com cadeado. Mesmo assim, a presença das pessoas aqui na Praça das Bandeiras, em frente ao Congresso Nacional, ela será de suma importância. Nós já estamos orientando os eleitores de todos os estados a contactar os seus deputados, seus senadores, para que eles não votem favoravelmente a essa anistia, porque senão vai virar moda. Como é que eu cometo um crime, aí depois eu quero mudar a lei para dizer que aquilo não é crime? O governo não pode, quando não dá conta de cumprir a lei, querer mudar a lei. É isso que está acontecendo. E não há ministério, não há recurso, não há emendas que valem essa votação. Não adianta oferecer liberação de emendas, ministérios, porque isso é um patrimônio do povo brasileiro, que é a lei de responsabilidade fiscal. Agora, a gente vê aqui o discurso bonito, não, isso vai gerar emprego, vai gerar nada. Olha o que está acontecendo no DF, no Distrito Federal, olha o que é o governo PT, olha o que é o governo PT, a irresponsabilidade do governador do Distrito Federal. A folha de pagamento de novembro
já é responsável por 93% da arrecadação da receita corrente. Os aumentos que foram dados, inclusive para o ano que vem, já está definido, há um acréscimo de 2 bilhões. A receita corrente para a Folha, hoje, é de 1 bilhão. Ou seja, haverá um rombo de 2 bilhões só na folha de pagamento. Este mês o governo parou de pagar tudo: remédio, contratação de alimentação dos hospitais, terceirizado das escolas, tudo, para poder pagar a folha de novembro. Este governo, senhor presidente, adiciona o do PSDB, por favor. Este governo não conseguiu pagar nada. Você está vendo aí, quem está visitando aí, passando na esplanada dos ministérios, já está vendo o capim tomando conta. Tem 3 meses que não se paga as empresas de limpeza. Tem mais de 2 meses que não pagam a empresa fornecedora de alimentos nos hospitais. E vai deixar esse rombo. A questão do DF hoje é questão de calamidade pública. E não adianta dizer que o governador vai ficar inelegível. Isso não é suficiente, porque para a população o preço é muito alto. O que é isso? Irresponsabilidade fiscal. Ou seja, o governo do Distrito Federal já está contando que, aprovando esse decreto, que aprovando o PL 36, vai também anistiar os governadores e prefeitos. E está deixando aqui para o seu sucessor o que acontecia antes da aprovação da lei de atividade fiscal. Então, não deixe de comparecer ao Congresso amanhã. Vamos brigar, não vamos abrir mão disso. Agora, eu não poderia deixar também de falar aqui, porque alguém disse aqui e eu ouvi, sobre o discurso do Aécio. Quem chamou de quadrilha não foi o Aécio. Quem chamou de organização criminosa foi o Ministério Público. E ele mentiu? Não. Ele falou a verdade. O que está na Petrobras, de fato, é uma organização criminosa. E essa organização criminosa, quem faz parte disso? É só olhar os depoimentos, olhar tudo o que aconteceu, vocês vão ver que o Tribunal de Contas, e nessa semana, o presidente do Tribunal de Contas disse aqui, avisamos várias vezes. O presidente do Tribunal de Contas, ministro Augusto Nardes, disse aqui, somente nos últimos 2 anos houve cerca de 50 reuniões na Casa Civil da Presidência da República. Além dessas reuniões, o Tribunal de Contas encaminhou para essa casa, desde 2004, mas de forma especial em 2009, quando essa casa acatou a recomendação do Tribunal de Contas para suspender as obras e colocou no anexo da LDO de 2010. E o que aconteceu? Hoje nós sabemos que o Paulo Roberto Costa encaminhou para a ministra Dilma um documento dizendo, olha, estão querendo suspender as mamatas da Abreu e Lima, estão querendo suspender a Repar, o Copérge, tem que agir urgente para não deixar acabar com essa mamata. E aí o que acontece? O ex-presidente Lula vetou a LDO de 2010. Será que ele vetou inocentemente? Será que ele vetou porque ele não acreditava nisso? Não. Óbvio que ele sabia, porque foi o Paulinho que avisou. E se o Paulinho avisou, é porque eles conversaram sobre isso. E o ministro aqui está dizendo que mais de 50 vezes tratou deste assunto. Agora, você sabe o que aconteceu na Petrobras, senhor presidente? Vou dizer para Vossa Excelência como é que eles fazem
as operações na Petrobras. Foi criado um decreto, sim. Outro dia teve um deputado aqui que absurdamente veio dizer que a culpa era do Fernando Henrique Cardoso, porque criou um decreto flexibilizando. Ora, a Petrobras, para poder ser a empresa que é, tem que ter, primeiro, flexibilização nas contratações. Mas o decreto não é fazer como estão fazendo, não. O decreto era você fazer de fato a pesquisa, verificar o preço de mercado, para depois decidir. Aqui não, olha só. Olha o que aconteceu. Dados da Petrobras, Tribunal de Contas. De 2003 a 2014, sabe quantas concorrências ocorreram na Petrobras? 39. Sabe quantas que atendeu a 8666? 4. Agora, sabe quantas cartas convite? 57.746 cartas convite. Sabe o que é carta convite? É a empresa ir lá e escolher os fornecedores. E agora nós descobrimos, os fornecedores eram um cartel. Eles é que definiam o preço. Está provado isso. Eles confessaram. Isso era carta convite. Agora olha só o absurdo. 784.325 dispensa de licitação. 784.325 dispensa de licitação. O que é isso? Não é uma quadrilha? Lógico que é. Quem governa a Petrobras, quem governou nos últimos anos, foi uma quadrilha que tomou conta da Petrobras. Está aqui os dados. Está aqui a prova. Não é invenção de ninguém, não. Portanto, quem chamou essa organização aí não foi a Aécio, foi o Ministério Público, que está sendo comprovado agora. Portanto, senhor presidente, para encerrar, eu peço a Vossa Excelência, para concluir, peço a Vossa Excelência, primeiro, que divulgue nos meios de comunicação, em especial na Hora do Brasil, mas principalmente o apelo que faço para que a população brasileira, em especial os moradores do Distrito Federal e do entorno, e de Goiás, de Goiânia, Anápolis, venha para frente do Congresso Nacional amanhã para impedirmos que este governo atropele e queira aprovar aqui a anistia da presidenta Dilma, que realmente cometeu um crime contra a lei de responsabilidade fiscal. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.